Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês, todos. Que o Espírito Santo, o Espírito que nos guia em toda a verdade, o Espírito que nos dá a direção, a inspiração, a orientação, que estimula a nossa fé, o Espírito Santo que substitui Jesus nos dias de hoje, o Espírito dele que o ressuscitou, esse venha fazer o mesmo na sua vida, para que você e eu, todos nós, venhamos ser conduzidos aos pastos verdejantes. Agora, é impressionante, é glorioso, é extraordinário quando a gente fala ou medita, raciocina, é isso mesmo, quando a gente raciocina na fé de Abraão, a gente aprende tanta coisa que, sabe, é difícil passar para as pessoas tudo que a gente aprende. Mas todo dia nós estamos falando aqui da saga de Abraão, a fé que Abraão manifestou e agradou a Deus, e por conta disso ele foi justificado diante de Deus. Olha só, ontem nós estávamos falando lá aqui em Hebreus, Paulo fala sobre Abraão da seguinte forma: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Vírgula. Sendo chamado, vírgula. Obedeceu. Vírgula. Quando você lê a Bíblia, medita e pese também a pontuação, para que você possa lê-la com mais cuidado, com mais atenção e possa entendê-la. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Não é bacana? Quando Deus chama a gente, não tem outra opção, a gente tem que obedecer. Porque foi Deus que chamou. Foi uma escolha dele. E nós, é óbvio que ele mesmo dá a fé, a coragem, a audácia para a gente obedecer. Ele nos chama, ele nos dá a coragem para a gente obedecer. Como o próprio apóstolo diz também, que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aqui, eu diria, resume a grandeza da fé de Abraão, que Deus quer que você tenha, que todos nós tenhamos, para que possamos vencer como Abraão venceu. Agora, o que a gente sabe que quando há fé, há obediência. Quando não há fé, não há obediência. A gente sabe disso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse texto é que ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. A mesma coisa, a nossa fé. Nós
cremos em Jesus, aceitamos Jesus como o nosso Senhor, que significa que nós não vamos fazer mais a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade dele. E nós abraçamos essa fé de deixar de servir ao nosso coração, deixar de servir aos nossos valores, aos nossos desejos, aos nossos sonhos e projetos, deixar de servi-los para servir a alguém que fez uma promessa. Nós não vimos a promessa, nós não vemos Deus, nós não sentimos Deus, nós não tocamos em Deus, mas nós temos uma convicção pessoal, cada um tem a sua, que Deus é quem coloca em nós. Então nós temos a certeza de algo que a gente não vê, a certeza, a convicção tão grande de algo tão grandioso, mas que a gente não vê, que a gente assume, tem coragem, mas essa coragem, já disse, é Deus que coloca em nós, para obedecer. Agora, o que chama a atenção nesse texto, por favor, você deve abrir aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11 e versículo 8. Abra a sua Bíblia aí para você meditar comigo e conferir tudo que eu estou falando, para que você possa absorver a fé, ver a fé de Abraão e a fé que Deus quer de você, de cada um de nós. Então, o que salta aos olhos é que Abraão teve uma grande fé, mas para obedecer a Deus, Abraão teve que perder. Primeiro ele perdeu. Ele perdeu porque ele teve que deixar a casa, a terra dele, a parentela, a casa do seu pai. Ele teve que deixar tudo para trás. Tudo. Não podia levar ninguém. Mesmo assim, ele foi teimoso e levou Ló. E Ló foi um problema para ele. Mas ele levou. Ele saiu. Ele obedeceu. Ele, pessoalmente, sendo chamado, obedeceu. Quer dizer, a obediência a Deus é um sacrifício. E que sacrifício! Que sacrifício! É um sacrifício que a gente, naquele momento, perde. Abraão perdeu. Para ele obedecer a Deus, ele teve que deixar a terra, deixar a parentela e a casa de seus pais. Ele teve que perder. Em princípio, ele perdeu. Mas Deus o honrou e lhe deu 1000 vezes mais, multiplicadamente, aquilo que ele tinha perdido. Ele era rico, mas se tornou poderosamente riquíssimo, por onde quer que fosse. Então, mas primeiro ele teve que obedecer, e para obedecer tem que haver sacrifício. Mas é isso que todos nós fazemos. As pessoas dizem assim, bispo, mas eu creio em Deus e eu sacrifico para ganhar, não para perder, mas quando você sacrifica, primeiro você perde, não é? A pessoa, por exemplo, quer ganhar na loteria, ela tem que jogar. Ela sabe que no meio de milhões de pessoas, uma vai acertar. E a probabilidade dela acertar é muito pequena, muito pequena. Mesmo assim, milhões de pessoas apostam na loteria todo santo dia.
não é? A mesma coisa é o trabalhador. Ele trabalha o mês inteiro, porque ele tem certeza que no final do mês ele vai receber o seu salário. Então, primeiro ele tem que trabalhar. Ele não recebe o salário e depois vai trabalhar. Não, primeiro ele vai trabalhar. Primeiro ele tem que negar a sua vontade e fazer a vontade do seu patrão. No final do mês, ele recebe o seu salário. Não é assim? Você quer casar. Você que quer casar. Para você casar e ser feliz, primeiro você tem que deixar sua mãe e seu pai, a casa dos seus pais. E se unir com a pessoa que também vai ter que deixar seus pais. Quer dizer, primeiro, para a gente ganhar com Deus, para a gente manifestar a fé bíblica, a fé inteligente, primeiro a gente tem que sacrificar. E eu não estou aqui falando, pontuando especialmente a oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício é uma questão de você crer e você faz o sacrifício. Se você não crê, não faz. Então ninguém é capaz de manifestar a fé abraâmica se primeiro não sacrificar. Não sacrificar as suas vontades, não sacrificar o seu eu, não se humilhar. Abraão sacrificou. E sacrificou quer dizer, obedeceu. Esse é um sacrifício. Esse é o sacrifício. Porque quem gosta de obedecer? Quem gosta de obedecer? Todo mundo quer mandar, mas obedecer, ninguém quer obedecer. Mas com Deus, se você quer andar com Deus, você tem que aprender essa lição. Você tem que obedecer, senão você não anda com Ele. Você tem que obedecer a sua voz, a sua palavra, a direção do Espírito Santo, para que então você possa ser conduzido aos pastos verdejantes. Você tem que seguir a voz dele, não é isso? Obedecer a voz dele. Jesus disse, por exemplo, eu sou a verdade. Então, quem quer seguir Jesus tem que andar na verdade, porque o caminho dele é um caminho da verdade. E a pessoa, para fazer isso, para seguir a verdade, ela tem que negar a si mesma. Ela tem que negar as facilidades que o mundo oferece. Ela tem que mentir, às vezes, para aumentar o seu ganho, seu lucro. Ela tem que dar um jeitinho aos olhos humanos para ganhar mais. Só que assim não é com Deus. Deus, para você segui-lo, você tem que sacrificar a sua própria vida. É o que Jesus disse. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quer dizer, se alguém quiser me seguir, primeiro tem que me obedecer, tem que servir-me. E ele disse isso para quem? Para quem? Ele não falou isso para os incrédulos, ele falou isso para os seus discípulos. Ora, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, veja que Abraão, quando ouviu a voz de Deus era a voz de Jesus naquela altura. Hoje é a voz de Jesus, né? Mas naquele tempo ele não se identificou. Mas era a voz de Jesus. Você quer o filho tão sonhado, você quer as promessas, minhas promessas?
eu farei de você uma grande nação. Foi a primeira promessa que Deus falou para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e da casa de teu pai, e eu farei de você uma grande nação. Mas Abraão tinha 75 anos, sua mulher 65, ela era estéril, quer dizer, tudo contrariava a fé abraâmica naquela altura. Tudo era contra. Mas, a partir do momento em que Abraão obedeceu, quer dizer, sacrificou tudo, deixou tudo para trás, ele provou para si mesmo, para Deus sobre todas as coisas, que ele creu e cria. E ele creu. Sabe quando é que ele teve o filho? Quando tinha 100 anos de idade. O filho tão sonhado. 100 anos. Quer dizer, 25 anos depois, ele veio ser pai do filho gerado da sua mulher, que era estéril e que tinha a idade avançada. Mas para Deus não há nada impossível. Desde o momento que você obedece, desde o momento em que você sacrifica, servir a si mesma, servir a si mesmo para servir a Deus, Deus tem que honrar a sua palavra. Ele tem que honrar. É um compromisso dele. Então, isso aqui é extraordinariamente glorioso, grandioso, porque muda a cabeça da gente. Ora, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Quer dizer, sendo chamado, sacrificou. Sacrificou o quê? Sacrificou a si mesmo. Deixou de ser servo de si mesmo, ou deixou de ser senhor de si mesmo, porque Abraão era rico. Ele deixou de ser o senhor em toda a sua casa, toda a sua família, para ser servo de Deus, para fazer a vontade de Deus. E isso é que essa é a grande barreira para o ser humano. O ser humano é cabeçudo. O ser humano não pensa. Normalmente o ser humano não pensa. Ele não vê assim, ele não atenta para a palavra de Deus. Por isso que ele não crê. Por isso que ele se dá mal. Porque ele não quer obedecer, ele não quer deixar de ser senhor de si mesmo. Não, eu quero ser cabeça. Não, está escrito, farei de você cabeça. Eu quero ser cabeça. Eu não quero ser rabo, eu não quero ser cauda, eu não quero ser empregado, eu quero ser cabeça, eu quero mandar. Pois bem, minha amiga, meu amigo, aí está o grande erro das pessoas que querem servir a Deus. Porque elas não querem se submeter a ninguém. Só que aqui na Terra, a gente tem sempre que se submeter. Sempre. Você pode ter o dinheiro que você tiver, a autoridade, poder que você tiver, mas sempre você vai ter que obedecer a alguém. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos teve um câncer de próstata. Então, ele teve que obedecer a palavra do médico, ir para o hospital e fazer a cirurgia. E para recuperar, ele teve que fazer o que os médicos mandaram ele fazer. Isso aí é uma questão de inteligência. Ou não é? Cedo ou tarde você tem que obedecer a alguém. Não interessa se você é rico ou é pobre. Mas Deus quer que a gente obedeça a palavra dele. Ele quer que a gente obedeça desde o momento
em que a gente ouve essa palavra. Então, aí é que entra aquela situação. Muitas pessoas são religiosas. Elas pensam que, por serem religiosas, caridosas, por serem fiéis nas suas respectivas igrejas, denominações, religiões, elas se acham com o direito de receber as bênçãos. Elas não pensam assim, não, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, eu tenho que seguir a palavra de Deus, não é do homem, não é da religião. Eu tenho que seguir a palavra de Deus, não é da doutrina. Não, é a palavra de Deus. Se eu obedecer a palavra de Deus, eu vou estar sendo serva, eu estarei servindo a Deus. Se eu não obedeço, eu não estou servindo a Deus. Ainda que a pessoa seja um oficial da igreja. Ela pode ser o que for, mas se ela não obedecer a palavra de Deus, como Abraão fez, não pode cobrar de Deus absolutamente nada, porque a gente só pode cobrar do Senhor o que ele prometeu se a gente obedecer também a sua voz, a sua palavra, os seus mandamentos. É toma lá da cá. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou ter fé para cobrar de Deus o que ele promete, as suas promessas na sua palavra. Agora, se eu não obedeço, se eu não sacrifico a minha vontade para fazer a vontade dele, se eu não sacrifico a minha vontade para fazer a vontade dele, então eu não estou obedecendo, eu não estou sendo servo, ele não é o meu Senhor, e, consequentemente, que direito tenho eu de cobrar dele as suas promessas? Eu sei que muitas pessoas dizem, poxa, bicho, isso aí é muita audácia. É muita audácia falar com Deus assim, o Senhor prometeu, o Senhor tem que cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Não, você, como filha, como filho, você tem o direito de cobrar do seu pai aquilo que ele prometeu. Agora, só se você for intruso. Se for um intruso, aí não. Se for um desobediente, não. Mas se você é filha, filho, meu pai, está aqui, eu estou te servindo, eu tenho te seguido e servido durante todos esses anos, mas eu ainda não vi o cumprimento das tuas promessas. Então, eu quero ver. O Senhor prometeu. Então, eu tive essa experiência e eu posso falar isso com você. Então, amiga e amigo, o difícil é obedecer. Ninguém quer obedecer. Ou seja, ninguém quer servir. Obedecer é servir. E para servir, a pessoa tem que ser serva, ou não é? Então, pela fé, Abraão, quando foi chamado, sendo chamado, obedeceu, pronto. Aí, o resto era por conta de Deus, do que ele havia prometido. E tudo que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu. Ele fez muito mais. Por quê? Porque Abraão foi obediente também, como Jesus foi obediente. Claro que Jesus foi perfeito, Abraão teve falhas, mas ele foi obediente por toda a sua vida. Por isso, ele é chamado de pai na fé. Ele é o pai na fé. Você que me assiste neste momento, avalie a sua vida, amiga e amigo. Pese a sua vida. Porque, de repente, você está na igreja, mesmo que seja a Igreja Universal do Reino de Deus, você está há muitos anos, mas a sua vida não desabrochou, digamos assim. A sua vida não mudou.
você fez de tudo para ter uma vida abundante e essa vida abundante não aconteceu ainda. Você já fez de tudo para ter o Espírito Santo, mas não aconteceu ainda. Mas por quê? A culpa é de Deus? Será que Deus esqueceu de você? Será que quando Ele chamou você, você obedeceu só naquele dia? Só naquele momento? Avalie a sua fé. Mas avalie, pese a sua fé de acordo com o que está escrito. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, só isso. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber. Ele não viu o lugar. E ele saiu sem saber para onde ia. Isso é muito, muito forte. Isso aqui é o perfil de Abraão. E naquela altura, as condições eram infinitamente piores do que as condições hoje. Porque Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, não tinha um caminhão para carregar as suas coisas, um caminhão para carregar, uma carreta para carregar seus animais, nada disso. Ele teve que ir a pé, jumento, cabelo, ovelhas. Ele tinha que passar pelas terras alheias. E ele corria risco de vida. Mas não importa, ele sabia das condições, ele sabia também que Deus era com ele e que Deus iria protegê-lo. E essa é a fé que nós aprendemos nesta saga de Abraão. A fé inteligente, sacrificial, claro. A fé é sacrifício. Porque para obedecer, a gente tem que sacrificar. Ninguém obedece sem sacrifício. Então, eu entendo e aprendo que esse tipo de fé é aquela fé que você tem que perder para poder ganhar. Você perde hoje para ganhar lá na frente, amanhã. Primeiro você tem que perder. São os exemplos que eu já dei. A pessoa joga na loteria, ela perde. Há pessoas que vêm tentando acertar na loteria há anos, mas continua lá. Não é? Ela tem que perder. Para você ter uma colheita boa, você tem que plantar. Plantar na boa terra, você tem que regar a plantinha, enfim, você tem que sacrificar, você tem que perder. Para você ter o seu salário no final do mês integral, você tem que trabalhar todo dia. Então, quer dizer que a gente, para ganhar qualquer coisa nesse mundo, a gente tem que perder. Você quer casar? Eu quero casar. Ótimo. Mas para você casar, você tem que deixar, você tem que perder sua mãe e seu pai. Você tem que deixar sua família para trás, seus pais para trás, e se unir com uma pessoa com quem você vai viver. Então você vai ter que perder. Sempre quando a gente se torna servo de Deus, a gente perde hoje para ganhar por toda a eternidade. Graças a Deus. Você entendeu, né, minha amiga, meu amigo? Pois é. Pense nisso. Você, de repente, é uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa. Você segue a doutrina ou as doutrinas da igreja, mas você não obedece a palavra de Deus. Então, o que adianta? Você obedece o pastor, o padre, o pai de santo, mas você não obedece a palavra de Deus. Então, como é que você vai querer cobrar dele o cumprimento
das suas promessas. Pense nisso. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.